Tu és
quero, da parte de Deus, trazer uma mensagem para nós, que tem como título, o que me domina? É uma pergunta, o que me domina? Você já ouviu esse texto, talvez? Esse título, talvez você já ouviu aqui neste púlpito. O texto que eu vou ler também, você já pode ter ouvido, mas não é a mesma palavra, não é a mesma ministração. É algo diferente. Deus tem algo diferente para você nessa noite. Amém, meus queridos? Então o título é o que me domina. Texto base, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. O meu enfoque é na parte B, mas eu vou ler ele por completo. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Daquilo que nós somos vencidos, nós nos tornamos escravos. Por isso o título, o que me domina? Amados, essa palavra escravo aqui, ela tem muito sentido, né? Faz muito sentido, e o escravo aqui, ele pertencia ao seu dono, ele não podia fazer nada nessa época, além de servir ao seu dono. Ele era completamente nulo. Ele não tinha direito nenhum, inclusive muitas vezes precisava morar em senzalas, precisava morar também com o seu dono. E uma vida de escravo é uma vida muito ruim. Eles viviam dominados, eles eram presos, eram manipulados. E hoje nós temos uma expressão, nós temos uma palavra que nós falamos, né, de uma vida de gado. E eu creio que uma vida de gado talvez fosse melhor do que ser escravo naquela época. Talvez os gados da época tinham uma vida melhor do que esses escravos que ali estavam. Amados, mas hoje, você sabe, você que conhece a palavra de Deus, você sabe que nós não somos mais escravos. Nós fomos libertos pelo Senhor Jesus, amém? Existe aí essa pandemia, existe aí o vírus, mas nós somos libertos. O sangue do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós até podemos ser acometidos. Muitos até, inclusive cristãos, morreram e vão morrer. Mas nós precisamos saber que nós somos livres e que o Senhor está acima de tudo e está acima de todos. Amém? E hoje nós somos libertos por Jesus e nós temos a opção de a quem escolher ter o seu Senhor. Nós podemos escolher. E eu creio que todos que aqui estão escolheram ter Jesus como seu Senhor. Amém? Jesus não é apenas o seu Salvador, Jesus também é o seu Senhor. O escravo, ele não fica sempre em casa, mas o filho fica. Nós somos filhos e nós estamos em casa e nós estamos com o nosso Pai. Eu quero ler um outro texto, ainda introdutório, Romanos 6,16, que diz assim: não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Nós podemos escolher, nós temos esta opção de escolher a quem nós queremos servir. O que me domina? Jesus já nos libertou de todo tipo de escravidão. Nós somos livres no Senhor Jesus. Independente da situação, nós somos livres no Senhor Jesus. Não somos mais escravos. Amados, não somos mais escravos do medo. Tem uma canção que fala a respeito disso. Nós não somos mais escravos do medo. O Senhor já nos libertou. Amém? Jesus já nos libertou, mas a nossa alma, meus queridos, a nossa carne ainda pode nos dominar. E é por isso que eu tenho aqui 3 pontos que eu gostaria de fomentar nessa noite, né? Existem várias coisas que podem nos dominar, mas aqui eu coloquei 3. Talvez a sua relação, né, de domínio seja outra.
porque o texto é bem claro. Ele diz: porque de quem um homem é vencido, do mesmo ele é feito escravo. Aquilo que te domina, você se torna escravo daquilo. Você pode pensar qualquer coisa, meus amados, talvez trabalho, talvez algum vício, qualquer coisa, aquilo que te domina, você está sendo um escravo. Mas nós não devemos ser escravos, porque Jesus já nos libertou. Quero falar então a respeito de 3 pontos que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeiro, o dinheiro, que nós podemos ser dominados. O segundo, a mentira. E o terceiro, a ansiedade. São 3 pontos que nós normalmente somos dominados. Não posso falar por todos aqui, né, mas a grande maioria das pessoas, elas são dominadas por esses 3. É claro que, como eu falei, talvez você não é dominado por nenhuma dessas 3, talvez a sua lista seja outra. Amém? Então, o primeiro ponto, o que pode me dominar? Agora eu estou fazendo uma colocação dizendo: o que pode me dominar? Não estou dizendo que você é dominado por isso que eu estou falando, por esses 3 itens. Mas o que pode me dominar? Primeiro, o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 ao 10 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Nesse ponto aqui eu ia falar algumas coisas, eu vou falar ainda, mas a Tamara aqui foi usada por Deus e já antecipou um pouquinho daquilo que eu estaria falando aqui no momento de dízimos e ofertas. Mas, meus amados, infelizmente, o dinheiro, ele tem falado muito alto nas nossas vidas, no mundo. Na realidade, no mundo, o dinheiro tem falado muito alto. E para tudo, se você analisar para tudo, nós dependemos do dinheiro. Se você é um agricultor, você depende do dinheiro para comprar a semente para plantar. Praticamente nós dependemos tudo para viver. Dependemos do dinheiro. Infelizmente é assim. Mas esse texto que eu acabei de ler, ele diz que nós não podemos ser dominados pelo dinheiro, porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro faz com que nós venhamos a ter problemas. Amados, como que nós vamos investir, eu falo aqui agora de igreja, como que nós vamos investir em pessoas sem dinheiro? Como que nós podemos cuidar de vidas sem dinheiros? Jesus, ele tinha mantenedores. Foi lido aqui, a Tamara leu o texto, que algumas mulheres auxiliavam ele. Existiam algumas mulheres que mantinham a vida ministerial do Senhor Jesus. Então é um exemplo de que o dinheiro é bom, só o amor ao dinheiro é que não é. Tudo que nós fazemos para melhorar o ambiente, tudo que nós fazemos para deixar um ambiente melhor, vai dinheiro. Eu entendo, né, e muitas pessoas entendem, que nós precisamos investir primeiramente em pessoas e depois nas estruturas. Eu entendo isso. Mas nós precisamos de uma estrutura, nem que seja pequena, nem que seja uma estrutura simples, para acolher aqueles que são salvos, para poder ensinar eles, para poder conversar com eles. Assim como nós estamos nessa noite aqui prestando um culto a Deus, nós precisamos de dinheiro. Mas
o que esse texto está falando, que muitas pessoas, elas são dominadas pelo dinheiro, e tudo aquilo que nos domina, nós nos tornamos escravos. Que nós não venhamos ser escravo do dinheiro. Amém, meus queridos? Eu sei que tem muitas pessoas e tem muitos pastores que combatem muito as escrituras, e em certo ponto eles estão certos, porque megas igrejas têm usufruído em demasia daquilo que o povo tem trazido, e eles investem muito nos templos e muitas vezes esquecem das pessoas. Mas, como eu digo, existem exceções. Eu conheço igrejas pequenas, eu conheço muitas pessoas que elas sofrem muito para manter a obra, para poder investir em pessoas. Amém? Como eu digo, não dá para generalizar, né? Não dá para colocar todo mundo num cesto só. Mas, se o dinheiro nos domina, muito cuidado. Porque esse texto é muito claro, que ele diz que nós não podemos ser dominados pelo dinheiro, porque o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amados, em todos os sentidos, em todos os segmentos, né, em todas as áreas, o dinheiro, ele deve ser o nosso servo e não o nosso senhor. Dinheiro, ele precisa ser nosso servo. Nós temos que dominar o dinheiro, não o dinheiro nos dominar, não o dinheiro nos tornar o nosso senhor. Nada trouxemos para este mundo. Tem um texto que fala, nós lemos aqui, eu acredito, nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar daqui, meus queridos. Pelo contrário, se nós analisarmos, nós só vamos deixar. Por isso nós precisamos viver de uma forma que agrade ao Senhor, porque nós vamos deixar tudo que nós conquistamos. Muitas vezes nós trabalhamos, levamos uma vida toda para adquirir algo, não usufruímos de nada e nós vamos deixar isso tudo. Nós, como cristãos, as únicas coisas que nós podemos levar são as almas, levar no bom sentido, né? Nós vamos deixar, isso vai ser contado para nós, são as almas que nós ganharmos para o Senhor Jesus. Amém? E é isso que nós precisamos, ganhar almas para o Senhor Jesus. Isto é o que conta. A única coisa que nós podemos levar, meus amados, é isso, ganhar almas para o Senhor Jesus. Estou falando aqui de dinheiro, vou demorar um pouquinho mais nesse, depois nos outros eu dou uma corridinha, mas eu quero dizer que nós não temos nada contra os ricos, contra as pessoas abastadas, contra aqueles que têm bastante dinheiro, mesmo porque já foi colocado sobre a Igreja Resgate algumas promessas, algumas palavras de pessoas que teriam dinheiro para investir na obra de Deus. Pessoas que têm o coração rendido na obra, que investiriam na obra, e eles receberiam esse dinheiro para investir também na obra do Senhor. E eu creio que tem alguns aqui, ou terão alguns aqui. Só que você precisa ficar atento. Esse dinheiro, ele não pode te dominar. Esse dinheiro não pode fazer com que você mude, né, muitas vezes a sua atitude. Porque muitas pessoas, quando se dão poder para ela, e quando ela tem dinheiro, elas mudam completamente. É uma advertência isso que o Senhor está dizendo, porque eu creio que as pessoas mais antigas de igreja, vocês já receberam palavras dizendo que o Senhor está procurando pessoas que têm o coração generoso, o coração disposto para colocar ali as riquezas, e com isso eles investirão também na obra de Deus. Não deixe o dinheiro te dominar. Amém, meus queridos? O que Paulo aqui está advertindo é que existe amor em demasia e apego também ao dinheiro, e isso que é a raiz de todos os males. Temos um exemplo, eu não vou ler por causa do tempo. Nós temos um exemplo de Marcos capítulo 10, do 17 ao 22, que fala a respeito daquele jovem rico. Este jovem rico tinha tudo para se dar bem. Ele foi lá e conversou com Jesus. Jesus, o que eu posso fazer para ser perfeito? Tem uma tradução que diz para ser perfeito. Jesus disse para ele, você segue os mandamentos, faça isso, faça aquilo outro. Ele disse, eu já faço isso tudo desde a minha infância. Ele disse,
Como ele conhecia o coração desse jovem rico, ele disse: então pega aquilo que tu tens, vende e dê aos pobres. Este jovem se entristeceu e não mais voltou, porque era uma pessoa de muitas posses, mas era uma pessoa avarenta. Esse tinha amor em demasia ao dinheiro. Mateus 6,19 diz que nós devemos ajuntar tesouros no céu. O nosso tesouro precisa ser acumulado no céu, no reino de Deus. Lá é um lugar excelente para nós acumularmos tesouros. Como que nós acumulamos tesouros no céu? Quando nós fizemos a obra de Deus, quando você leva a palavra, quando você oferta, quando você dizima, quando você ajuda em algum projeto. Isto é ajuntar tesouros nos céus. Só que muitas vezes nosso coração ele está um pouco que dividido, e nós não temos esse coração generoso. Muitas vezes existe o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Amém, meus queridos? Segundo ponto, o que pode me dominar? Muito conhecido, né? Já falamos várias vezes e precisamos falar ainda, né? É a ansiedade. Eu creio que esses 3 pontos que nós estamos falando, esses 3 tópicos, eles são muito relevantes e eles cabem muito bem nessa atual situação que nós estamos passando. Nessa situação de pandemia que estamos vivendo desde 2020, o dinheiro tem afetado muito a vida da nação, do mundo na realidade, o dinheiro. A ansiedade é um outro ponto, meus amados. Se você olhar, muitas pessoas estão ficando deprimidas, estão ficando cheias de doença por causa da ansiedade. E olha que nós temos conversado muito a respeito disso. Ney já ministrou, Ivan, Sérgio, né, eu já ministrei, várias pessoas ministraram sobre a ansiedade. Mateus 6, do 25 ao 28. O que pode me dominar? Estou falando de domínio. Ter um pouco de ansiedade é normal, eu creio que todos têm ansiedade, mas eu estou falando daquilo que pode me dominar, porque tudo que nos domina, nós nos tornamos escravos. Então, ansiedade ela pode nos dominar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Daí o 33 e o 34 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Amados, pode parecer óbvio, pode parecer muito simples, mas eu ouvi uma frase e eu gostei muito disso, né? E eu tomei para a minha vida. Eu encontrei, como se diz, alívio, eu encontrei refrigério, né? Que eu não devo ficar me lembrando e focando apenas naquilo que é. Eu devo me focar apenas, deixa eu voltar aqui a fita, eu devo me focar apenas naquilo que é, e não naquilo que pode ser. Prestar atenção? Nós devemos nos focar apenas naquilo que é, não naquilo que pode ser. Vamos dar o exemplo dessas restrições. Nós poderíamos estar aqui roendo as mãos, perdendo cabelos, né? Eu já perdi alguns, mas não foi por causa disso, por causa dessas restrições, porque nós não soubemos se no próximo domingo
vai ter culto ou não, mas eu vou me focar naquilo que é. Nós podemos fazer culto, a igreja pode se reunir de segunda a sexta. Então eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar doente por aquilo que ainda não pode ser. Vai que no próximo domingo a gente não possa estar aqui, mas eu não posso deixar que a ansiedade venha me dominar por aquilo que eu nem sei que vai acontecer ainda, meus amados. É o que o texto fala. Nós não devemos, se eu fosse resumir esse texto, ele diz: você não pode sofrer por antecipação, não adianta. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor, colocar a nossa confiança em Deus, somente nele. Amém? Eu sei que é difícil não pensar no amanhã, eu sei que é difícil não sofrer por antecipação, mas nós precisamos, porque a palavra de Deus, ela fala a respeito disso. E se a palavra de Deus aqui nesse texto que nós lemos está nos advertindo que nós não podemos fazer nada com o amanhã, porque diz que o amanhã já tem o mal dele, já tem o dia dele contado. Por que nós vamos ficar tão ansiosos por aquilo que ainda não aconteceu? Quem garante que amanhã está vivo? Ninguém, só Deus pode garantir isso. Amém, meus queridos? Que nós não venhamos ficar tão ansiosos por poucas coisas. Aqui fala de coisas básicas, mas nós não devemos ficar ansiosos por nada. É difícil? Quem aqui nunca ficou ansioso? Como diz, quem nunca, né? Todos somos ansiosos. E eu acabei descobrindo, quando nós falamos de ansiedade, normalmente você pensa no quê? Você pensa em saúde, você só pensa em coisas ruins. Ansiedade, sinônimo de coisas ruins. Boleto para pagar, funcionário que tem que resolver algumas coisas, empresas, ou quem não tem, quem é funcionário, como que se eu vou continuar na empresa, e assim por diante, somente coisas ruins. Você sabe, talvez só eu que não sabia, que a gente pode ficar ansioso, né? Eu já sabia, mas eu acabei descobrindo mais agora, que você pode ficar ansioso por coisas boas também. Nós ficamos ansiosos também por coisas boas. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, na véspera da viagem de férias, muitas vezes você não dorme, e isso te prejudica. E você não dorme por causa de quê? Por causa da ansiedade. Então, a ansiedade não é só para as coisas ruins. Nós sofremos com a ansiedade até pelas coisas boas, meus amados. Pode ser que não seja uma revelação para você, mas para mim foi interessante, porque normalmente a gente só olha para as coisas ruins, mas existe ansiedade também nas coisas boas. Quem nunca, como se diz, quem nunca sofreu com isso? Eu entendo que nós podemos colocar a nossa confiança em Deus, e nós devemos, porque o Pai, Ele está acima de tudo. O nosso Deus e Pai, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Então a nossa ansiedade, ela precisa ser colocada diante do Pai, precisa ser colocada diante de Jesus, porque o Pai está acima de tudo. O Pai, quando eu falo Pai, eu estou falando de Deus. Deus é onipotente. Se Ele é onipotente, Ele pode tudo. Então nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Para o homem as coisas são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Ele é onipresente, então Ele pode estar em qualquer lugar. Então nós precisamos saber que Ele está conosco onde nós estivermos e em qualquer situação. Amém? Ele é onipresente, Ele está em qualquer lugar, Ele pode estar em qualquer lugar. Então Ele está junto com você quando você estiver passando por uma tempestade. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo a seu respeito, Ele sabe o que vai acontecer, Ele é onisciente. Então você acha que Ele não está a par da sua situação? Você acha que Deus não sabe aquilo que você está passando? É claro que sim. Por isso nós não devemos
deixar a ansiedade nos dominar. Amém? Uma dica para combater a ansiedade. É simples assim? É simples assim. Dica para combater a ansiedade: ler, meditar e praticar a palavra de Deus. Você está ansioso? Leia, medita e pratique a palavra de Deus. Se você estiver ansioso e você começar a colocar a sua televisão lá naquele jornal que antigamente tinha muito jornal de papel que a gente apertava e saía sangue, né? Mas hoje tem a televisão que, se você olhar, você já vê sangue. Daí você vai ficar mais ansioso ainda. Então, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus, que a ansiedade, no mínimo, ela vai diminuir. Amém? Quero ler um texto para você, para embasar isso aqui, que diz assim, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 8. Filipenses 4, 6 ao 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vê que texto tremendo, meus amados. Esse texto era para a gente ter colado lá na geladeira, né? Ou onde você olha mais vezes. Filipenses 4, do 6 ao 8 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Devemos orar, suplicar com ações de graça. E a paz de Deus, quando tem ansiedade, não tem paz de Deus. E aqui dizia: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eis a receita para a ansiedade. E ele termina dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Leia a palavra, medite na palavra, pratique a palavra e leia Filipenses, que é a palavra 4, do 6 ao 8. Essa é uma receita para combater a ansiedade. Guardar a mente no Senhor Jesus. Não guardar a mente nos problemas. Não guardar a mente nas pandemias. Não guardar a mente nas vacinas. Não guardar a mente no presidente. Não guardar a mente na oposição. Não guardar a mente no pastor, no líder. Guarde a mente no Senhor Jesus. Amém? Terceiro ponto: o que pode me dominar. Eu já tinha antecipado para vocês os 3 pontos, né? Mas eu fico muito triste em dizer que a mentira, que é o último ponto, pode nos dominar. Talvez o cristão ela não domine, apenas pode ser que não domine. Vou ler um texto aqui, bem forte, como se diz, não é lei, nós estamos na graça, o Senhor Jesus já nos libertou, mas essa palavra é uma palavra para nós, é uma verdade presente, que diz assim, ó, João capítulo 8, 43, 45. Por que não entendeis, é Jesus falando, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, você não crê. Jesus está falando: eu falo a verdade, mas vocês não creem, e vocês creem na mentira. E o pai da mentira é Satanás, é o diabo. Infelizmente, como eu falei que eu fico triste, mas aqui eu anotei: infelizmente,
muitos filhos de Deus ainda fazem uso da mentira. Amados, não estou falando de lei, eu estou falando de caráter, eu estou falando de princípio que o Senhor Jesus colocou. Infelizmente, muitos filhos de Deus, muitos cristãos, talvez um de nós aqui, só um talvez de nós, eu talvez, né? Não quero colocar peso em vocês, mas talvez somente um de nós possa ser daquele que ainda faz uso da mentira. Não estou acusando vocês, estou lendo a palavra. E muitas vezes, filhos de Deus mentem. E quem é o pai da mentira, segundo está escrito aqui? É Satanás, meus amados, é o diabo. Uns mentem por conveniência, para conseguir manter aquilo que ele é. É conveniente para mim. Não quer arrumar confusão com o patrão, não quer arrumar confusão com a esposa, né? E mente, uma mentirinha qualquer. Você chega em casa 11h30, a esposa pergunta: onde é que você estava? Eu estava fazendo hora extra. Mentira, né? Eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso. Meu passado era assim. Meu passado, às vezes, eu fazia hora extra, mas estava jogando futebol, estava com os amigos tomando cerveja. Faz muito tempo isso, faz mais de quase 30 anos. Mas isso eu não conhecia o Senhor Jesus. Mas ainda cristãos fazem isso, por conveniência. Outros por necessidade. Não quero que você vá pensar: mas por necessidade pode mentir? Não pode, a palavra de Deus diz que não. Mas alguns por necessidade. Ou seja, o trabalho exige. A pessoa é recepcionista e o patrão diz: se o Ney me ligar, diz que eu não estou. E você, como recepcionista, você mente e diz: o Ney não está. Vendedor, né? Muitos vendedores, compradores, e aí por diante, mentem. Ainda fazem uso da mentira. Outros por mau caráter. Ainda como se diz, não nasceu de novo e ainda tem um mau caráter e quer enganar, quer levar vantagem. Mas o texto é bem claro, meus amados, né? O mentiroso tem por pai o diabo e a mentira. Amados, a mentira é como uma bola de neve. Você precisa contar uma outra mentira para apaziguar aquela mentira que você contou, para esconder a primeira mentira. E assim você vai acumulando mentiras sobre mentiras. Se você assistir um filme por aí no Netflix, quantas vezes, né? Uma pessoa, ela poderia ter falado a verdade naquele momento, principalmente quando é casais, e acaba não acontecendo. Ela inventa uma mentirinha aqui, mais um pouquinho ali, aquilo ali vira uma bola de neve, e ela vai ter que sempre estar mentindo. Provérbios 12:19 diz assim: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Eu não sei qual é a versão que saiu aí, ou se não saiu, mas diz: os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa, ela desaparece num instante. Um velho ditado dizia que mentira tem perna curta. A mentira não vai muito longe, meus amados. A mentira, uma hora ela aparece, principalmente para os cristãos que conhecem a palavra de Deus, sabem que para Jesus, para o Senhor, não existe nada encoberto. Tem uma frase que eu peguei de um livro, de um devocional, que me chamou muita atenção, que diz assim, quem falou foi um delegado federal lá nos Estados Unidos. Olha, você já deve ter, você que às vezes recebe o meu devocional aí, já deve ter visto essa frase. E medite nessa frase, preste atenção nela, que ela diz assim, diga a verdade a primeira vez. Diga a verdade a primeira vez, e depois não terá que lembrar do que disse. Se você está numa acariação, e se você está ali talvez de testemunha, e você está ali mentindo, está sendo usado pelo advogado, né? Você fica preocupado se você não está falando a verdade, porque às vezes o advogado ele monta uma linha de raciocínio, e você como testemunha, você vai falar isso, e você lá, você colocou a mão sobre a Bíblia e jurou sobre a palavra.
E daí você fica preocupado, porque eu ainda não fui para testemunha, não fui testemunha de ninguém ainda no fórum, nada, tá, meus amados? Só estou aqui, como se diz, conjecturando. Mas como diz aqui essa frase, diga a verdade a primeira vez, e depois não terá de lembrar o que disse. Não é verdade? Se você falar a verdade da primeira vez, você não precisa mais se lembrar de mais nada. Existem pessoas que contam a mesma história para a gente 3, 4 vezes, versões totalmente diferentes. E daqui a pouco ela tem que se lembrar, poxa, mas eu já falei dessa forma. Não, diga a verdade da primeira vez, e você não vai precisar mais se lembrar daquilo que você falou, meus amados. Resolve a charada, mata. Amém? Pessoas que mentem precisam se preocupar para contar a mesma história e acabam se contradizendo. Quem fala a verdade não se preocupa com o que diz. Quem fala a verdade não se preocupa com o que diz. Mentir é uma ilusão momentânea, uma armadilha que coloca um fardo sobre as nossas costas. Para encerrar o último texto que eu quero ler, 2 Coríntios 2,18, diz assim: nada, a palavra de Deus está falando, nada podemos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. João 16,13 diz que é o Espírito Santo quem ensina a verdade, é o Espírito Santo que nos guia na verdade. O Espírito Santo, procure o Espírito Santo, para que Ele possa te guiar na verdade da palavra de Deus. Amém? Amados, eu quero concluir dizendo que nós temos o livre arbítrio, nós podemos escolher a quem servir. Nós temos o livre-arbítrio, as escolhas são nossas e nós podemos escolher a quem servir. Mas aquilo que nos domina, nós nos tornamos escravos. Podemos escolher quem nos domina. Precisa estar muito claro em nossa mente. Tudo aquilo que nos domina, nos tornamos escravos. O que tem nos dominado? Dinheiro, ansiedade, mentira. Como falei, existem outras listas para outras pessoas. Talvez eu continue com o mesmo tema e colocando mais algumas coisas numa outra oportunidade do que pode nos dominar. Amém, meus queridos? A palavra de Deus, ela traz liberdade. A palavra de Deus, ela nos faz livre. Escolha ser dominado pela palavra de Deus. Eu quero orar. Se você puder ficar de pé, vamos orar e encerrar. Pelo decreto nós podemos ficar aqui até no máximo 10 horas. E eu vou orar, nós vamos encerrar. Vai ter mais um louvor. E daí depois o Gustavo quer dar uma palavrinha somente a respeito das camisas, projetos das camisas que a mídia está fazendo. Amém? Pai, nós te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome, Pai. Somos gratos a ti, Senhor, porque nós podemos cultuar a ti. Embora essa noite foi uma experiência diferente, algumas pessoas não puderam estar aqui, outras não quiseram estar aqui, mas aqui tem um povo que escolheu estar diante de ti, papai. E paizinho querido, eu te agradeço pelo teu filho Jesus, que trouxe esses ensinamentos. Te agradeço pela graça que está sobre as nossas vidas. A graça é uma pessoa, e a graça é o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor falou conosco nesta noite. O Senhor falou a respeito
da ansiedade, falou a respeito da mentira. O Espírito Santo também colocou Paulo para falar a respeito do dinheiro. E Paizinho querido, nós somos eternamente gratos a Ti por este local. Pai, a minha oração é que nós não venhamos ter o dinheiro, esse apego ao dinheiro, este amor ao dinheiro, porque a Tua palavra diz que o amor, essa coisa excessiva ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus também nos ensinou que as necessidades básicas Ele tem para nós. Basta nós buscarmos o seu reino e a sua justiça. Sim, papai, o texto diz que nós não podemos fazer nada na questão da ansiedade, apenas buscar no Senhor. Tudo que nós tentarmos fazer com a força dos nossos braços é inútil. Quantas decisões que nós tomamos muitas vezes na ansiedade são decisões ruins, decisões em que nós nos arrependemos. Obrigado, papai, que o Senhor tem nos ensinado na verdade. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia, é quem nos ensina a verdade e a verdade da Tua palavra. Pai, eu Te agradeço por cada vida que está aqui nessa noite, por cada família que está aqui representada, Pai. Pai, nós declaramos um tempo da presença do Senhor sobre essas vidas que aqui estão, um tempo novo, o agir do Pai sobre essas vidas, as manifestações do Espírito Santo sobre essas vidas. Vem, Espírito Santo, usa com os dons, usa essas vidas aqui com os Teus dons, Pai. Sim, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando nessas vidas. Oh, Jesus, vem tocando nessas vidas que aqui estão, Jesus. Tira a venda que muitas vezes estão sobre os nossos olhos, que nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, Jesus, vai tocando. Nós não podemos aqui, devido às restrições, estar tocando nessas vidas que estão aqui, mas o Senhor e o Espírito Santo vem com o seu toque sobre cada um que está aqui neste lugar. Esteja aberto, abra o teu coração, olhe com os olhos do Espírito e receba o toque do Espírito Santo de Deus nesta noite, na sua vida. Obrigado, papai, por esta palavra, que nós possamos estar meditando, Pai, nós possamos estar meditando nessa palavra, e aqueles que tiverem grupos familiares também, nesta semana, que eles possam esmiuçar essa doce palavra. Obrigado, Paizinho querido, nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, amém. Tenham uma boa noite.